Saudações digitais, galerinha do bem. Professor Ricardo e mais uma aula aqui do nosso Excel rápido, prático e claro, né, muito objetivo. Pessoal, olha só. Aqui eu não vou demorar muito para começar a falar com vocês porque o assunto é um pouco extenso. Eu tive um problema com essa planilha na aula passada e eu relatei para vocês que a fórmula estava correta, existia um pensamento computacional bacana, mas que estava errado. Por quê? Eu tenho aqui a solução para duas possibilidades, né? Eu tenho aqui uma fórmula que decide se o segundo trimestre é maior e se o primeiro trimestre é maior. Então ele pensa por mim, se eu mudar aqui para 150 mil, por exemplo, ele já muda para o primeiro trimestre, foi lucro. Porém, pessoal, é muito importante que eu pense em todas as possibilidades. E existe uma possibilidade aqui que não foi pensada, ou melhor, não foi resolvida na aula anterior. Eu tenho três possibilidades, na verdade. Eu tenho a possibilidade de ter o segundo trimestre como maior, o primeiro trimestre como maior, e eu posso ter uma equivalência de valores. Eu posso, em alguma situação atípica da vida, ter os mesmos valores de venda. Por exemplo, 100.733 ser aqui embaixo também, ó, 100.733. Se eu pressionar Enter aqui, ó, note que não mudou o resultado. Continuo falando que o segundo é maior, mas a gente já sabe que isso não é uma verdade. Então, o que eu preciso fazer para resolver esse problema? Montar um novo pensamento computacional, um novo raciocínio lógico, né? E fazer um uso de um recurso chamado aninhamento de função. Aninhamento de função, pessoal, é quando você junta duas ou mais funções para resolver um determinado problema. Neste caso aqui, eu tenho três possibilidades. Eu tenho a possibilidade do primeiro trimestre maior. Eu tenho a possibilidade do segundo trimestre maior. E eu tenho a opção do semestres com valores iguais. Por exemplo. Então são três possibilidades. Então aqui eu tenho que montar uma linha de raciocínio para que eu resolva isso utilizando a condicional, né? A condicional C. Porém, o C nós já notamos na aula anterior que ele tem um escopo, né? Ele tem um modelo que tem que ser seguido, que é um teste lógico, seguido de um valor verdadeiro, caso o teste lógico funcione, né? E tem também o valor falso, caso esse teste lógico que a gente tenha colocado aqui, ó, não seja verdadeiro. Porque isso aqui é uma linha de raciocínio. Essa linha de raciocínio pode ser verdadeira ou falsa. Então, quando for verdadeira essa linha de raciocínio, ele já vai vir para cá e vai escrever o que está aqui. Vai retomar ou realizar o que está aqui. Se isso aqui não der certo, for um pensamento errado, ele vai aqui retornar o que está aqui. Então, é aqui que são as respostas que eu coloco para o Excel, dar de acordo com a forma que ele pensa aqui. Tá? Beleza. Agora que eu já tenho essas informações, eu preciso montar um raciocínio, né? E eu vou mudar uma coisa aqui na minha fórmula, porque olha só, na fórmula anterior eu comecei comparando o primeiro trimestre com o segundo. Agora eu vou efetuar uma mudança aqui, ó. Eu vou inverter isso aqui, eu vou colocar F21 aqui, eu vou colocar F11 aqui. E vou mudar o segundo trimestre aqui e o primeiro trimestre aqui, e eu explico por quê. Eu mudei a função, vai dar o mesmo resultado agora, mas eu vou explicar por que eu fiz isso. Pessoal, esta é a função que eu acabei de alterar. Quando necessita-se de função desse tipo de recurso, eu faço exatamente isso aqui, ó. Eu coloco, pessoal, como se eu fizesse parte disso. Sempre coloca que a sua planilha é um problema seu. Então, assim, pensa da seguinte maneira. Se eu fosse um dos trimestres dessa planilha, considerando que eu tenho essas três situações, a primeira situação que eu, Ricardo, gostaria de ser é ser o maior. Então, neste caso aqui, a primeira coisa que eu faço é olhar para a planilha. Bom, o segundo trimestre aqui, ele é o maior que o primeiro, então já é uma resposta óbvia. Então, eu já coloco ele aqui, ó, por isso que eu mudei aqui. Eu coloquei aqui F21, que é o lugar onde está o 140 mil, né, 306. É maior do que F11? Sim, claro, está na cara que é. Visualmente eu já notei isso. Então eu já escrevo na primeira resposta aqui, que é a verdadeira, segundo trimestre é lucro. Pronto, resolvi o mais fácil. Aí eu tenho que pensar no seguinte, agora eu tenho duas possibilidades. Pode ser igual ou pode ser menor. No caso, pode ser o outro trimestre. Nesse caso, o segundo trimestre é maior, ou eu posso ser igual à soma dos valores, ou eu posso ser o primeiro trimestre, que é o que já está menor aqui no caso. Então, assim,
eu vou apagar essa segunda possibilidade aqui, e aqui é que vai morar o nosso raciocínio. Por quê, pessoal? Quando eu preciso criar uma nova resposta, eu vou chamar um novo C, né? Eu vou incorporar um novo C aqui na função. Mas é importante que você saiba que cada C abre duas possibilidades. Porém, eu eliminei a possibilidade falsa e criei um novo ciclo de pensamento aqui. Eu criei uma nova função. E nessa nova função vai ter um novo teste lógico, vai ter um novo valor verdadeiro e um novo valor falso. Então, se ele saiu deste nicho aqui e caiu aqui, significa que não é maior. Porque se ele fosse maior, ele já ia escrever isso aqui. Então, se ele não escreveu isso aqui, ele saltou para cá, significa que daqui para trás nada me serve. Vai servir o que está daqui para frente. E o que está daqui para frente é exatamente uma cópia da primeira etapa, porém com a forma de pensar diferente. Eu vou pegar exatamente o mesmo teste lógico, vou copiar e vou colar nele aqui. Só que eu não vou testar maior, não é um loop infinito. Eu já testei maior aqui, já falou que não deu certo. Então eu vou testar agora a segunda possibilidade que eu gostaria de ser. Ou seja, eu gostaria que os valores se equilibrassem, né? Então F21 é igual a F11, ponto e vírgula. Se isto for uma verdade, a primeira resposta já é essa, né? Então eu vou colocar o quê? Valores. Eu vou colocar igual tá ali em cima, né? Vamos lá. Semestre, mestre, com valores iguais. Ponto, aspa dupla de novo, ponto e vírgula. Feito isso, pessoal, eu já posso encerrar aqui. Aí eu tenho que pensar da seguinte maneira. Bom, se não é maior, se não é igual, então eu já posso escrever diretamente aqui, ó. Primeiro trimestre maior. Por quê, pessoal? Eu não preciso testar o menor. Eu não preciso abrir um novo C para resolver aqui. Porque se eu abrir um novo C, eu vou ter outras duas possibilidades. Uma delas vai ficar sobrando. Eu só tenho 3. 4 Cs vão dar... 3 Cs já dariam 4 possibilidades. Vai ficar sobrando uma, né? Então, para cada C novo que você abre, você elimina uma resposta anterior. Então, por exemplo, se eu tenho 3 possibilidades, vão ser 2 Cs. Se eu tenho 4 possibilidades, vão ser 3 Cs. Se eu tenho 5 possibilidades, né, eu vou ter 4 Cs. Ou seja, é sempre um C a menos que o número de possibilidades. Beleza? Galerinha do bem, agora eu vou copiar isso aqui. Vou colar isso aqui e vamos ver se está certo. Opa, deixa eu ver se faltou alguma informação, né? Vou copiar isso aqui. Vamos apagar isso aqui. Vou colar aqui dentro só para ver se está certo. Aparentemente não tem nenhum erro aqui. Vamos lá, Enter. Pronto, ó. Não sei porque ele não aceitou colar direto. Acho que porque era uma célula mesclada. Eu cliquei 2 vezes no cliente e colei. Vamos ver se vai dar certo agora, pessoal. Eu vou mudar aqui, ó. Esta aqui já estava dando certo, né? Segundo trimestre é maior, é claro, porque já está aqui. Vamos mudar o primeiro para 150 mil. Vamos ver se ele muda para o primeiro trimestre. Beleza, ó, primeiro trimestre maior. Funcionou. Vamos verificar agora se os valores sendo iguais, se funciona. 140, 306. Semestre com valores iguais. Então, ó, o raciocínio funcionou. Então, sempre pense maior, igual e menor. Ou, se você quiser montar uma nova linha de raciocínio, menor, igual, maior. Essas são as possibilidades que eu sugiro que vocês sempre pensem para montar planilhas. Pessoal, a ideia é que a aula seja bem rápida e objetiva, né? Caso vocês precisem, tenham dúvidas e queiram tirar essas dúvidas, pode chamar no chat aí, né? No caso, pode chamar ali e escrever nos comentários aí desta postagem, que o professor com o tempo vai respondendo para vocês com todo prazer. Beleza? Galera, ó, grande abraço e até a próxima.